A Lei 9.809 de 2022, que institui o Sistema Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação do Rio de Janeiro, foi destacada por especialistas da área como importante ferramenta para promover o diálogo entre os setores da pesquisa, empresas e governo. Para eles, o Estado do Rio pode se tornar um hub de ciência, tecnologia e inovação, e essa deve ser uma prioridade para os deputados eleitos nos próximos 4 anos. Vem comigo! O capítulo da Agenda de Futuro de hoje traz como entrevistado o presidente da RedeTec, Jorge de Paula Costa Ávila. Olá, Jorge, seja bem-vindo a essa edição da Agenda de Futuro. A novidade, recente, agora em 2022, da aprovação e sanção da lei que instituiu o Sistema Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, tentando justamente compor esse diálogo necessário entre a ciência, a tecnologia, com as empresas na geração de novas tecnologias e inovação. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, qual a importância desse olhar sistêmico sobre essa rede para que a gente faça, de fato, esse diálogo acontecer na prática. Olha, desde a década de 90, pelo menos, se compreendeu que a inovação é um fenômeno coletivo. Ou seja, se você pode ser um cientista solitário pesquisando um determinado assunto, o que já é difícil hoje em dia, certo? É totalmente impossível que você faça uma contribuição relevante para a sociedade sozinho. Então, as instituições, elas são complementares e têm papéis complementares. E as empresas desempenham um papel fundamental. Ou seja, quem vai fazer o scale-up, quem vai fazer isso crescer, quem vai ser capaz de fazer com que uma invenção, uma descoberta científica, uma nova tecnologia impacte a vida de milhões de pessoas, não são as instituições de ciência e tecnologia sozinhas. Elas precisam da ajuda das empresas. E para que essa interação entre as instituições, entre elas mesmas, e entre elas e as empresas aconteçam, é preciso haver um ambiente regulatório límpido, estável, favorável, um ambiente de financiamento que ajude, de alguma maneira, a cobrir gaps que existem no sistema de financiamento no mundo inteiro. Então, as empresas são muito importantes, as empresas mobilizam muitos recursos e elas contribuem com imensa parte do financiamento da ciência e tecnologia no mundo inteiro. Mas há pequenas partes, pequenas em comparação com as outras, que, se o governo não ajudar, elas não andam. Porque elas estão muito no começo, é pesquisa pré-competitiva, é pesquisa que eu não consigo justificar para o meu acionista por que eu estou apoiando, se isso aqui vai ajudar meu concorrente. Então, eu preciso criar um ambiente de cooperação e o governo entra catalisando essa cooperação. Então, é muito importante. Então, a nova lei é muito boa, é muito importante para o país, mas a gente tem que ter um monitoramento permanente das suas consequências, para identificar pontos onde ela possa ser aperfeiçoada, para a gente identificar novas oportunidades que precisem ser alavancadas. E, assim, por exemplo, recentemente na FAPERJ, se criou a diretoria de tecnologia da FAPERJ, que não havia antes. Isso é uma conquista fabulosa. Tá certo? Assim, é muito bom para o Estado do Rio de Janeiro que a gente tenha alguém, uma área da FAPERJ, com um orçamento específico, preocupado não apenas com o desenvolvimento da ciência e formação de cientistas, mas com a transformação desse conhecimento em contribuição tecnológica. Agora, mesmo para a ciência, a irregularidade no financiamento e a imprevisibilidade de quando que os recursos vão ser liberados provoca imenso prejuízo, deixa pessoas paradas, esperando que o recurso chegue. Assim, ao mesmo tempo que a FAPERJ foi agilíssima, no que começou a Covid, a FAPERJ, eu acho que em menos de 2 semanas, soltou um edital emergencial Covid. A Rede de Tecnologia organizou um conjunto de iniciativas de redes, que era um dos propósitos do edital, para pesquisarem temas relevantes para a Covid naquele momento inicial da pandemia, quando se sabia muito pouco. Por exemplo, a gente organizou uma rede usando inteligência artificial
conseguia fazer o diagnóstico de Covid com imagens de radiografia, já que não havia tomógrafos em muitas partes do país. Entendeu? Agora, essas coisas não prosperaram em sua maioria. Por quê? Porque o financiamento só saiu quando você tem uma ideia, já havia acabado até o isolamento social. Ou seja, a FAPESP foi muito ligeira nos aspectos técnicos. Na hora de organizar a liberação dos recursos, a gente entrou nessa máquina que ela é muito complexa, e ela não tem esses fast tracks para as emergências, pelo menos para as emergências de ciência, tecnologia e inovação. A gente vê que existem fast tracks, sim, para ações de defesa civil, né? Existem fast tracks para ações da polícia, né? E, eventualmente, até para ações de saúde hiperemergenciais, mas na ponta, no hospital, na montagem de um hospital de campanha. Agora, um fast track para você colocar um conjunto de cientistas trabalhando com um conjunto de empresas para desenvolver uma solução, a gente ainda não tem. E esse é um exemplo só mais radical. Assim, o dia a dia não é só a FAPERJ, isso também é muito importante pontuar. Esse é um problema do sistema brasileiro de ciência e tecnologia, que é a irregularidade, a imprevisibilidade. E a ciência depende, porque a ciência é sempre um projeto de prazo médio, pelo menos. E se envolve muitas instituições, a imprevisibilidade gera uma descoordenação. Sai o dinheiro para uma, não sai para outra. Entendeu? O projeto é conjunto. Entendeu? Eu para avançar aqui, preciso que ela avance ali. Os últimos 4 anos foram desafiadores não só para o Estado do Rio de Janeiro, como para o mundo. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o trabalho que a Rede de Tecnologia do Estado do Rio de Janeiro desenvolve. Olha, a Rede de Tecnologia é uma instituição que tem tem cerca de 40 anos, né? E ela, desde o começo, tem como vocação ajudar a constituir redes. Na verdade, ela é uma rede de redes, né? Redes que se organizem em torno de desafios. Ela é uma rede que congrega instituições de ciência e tecnologia, né? No começo, ela se chamava Rede de Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, e, na verdade, Rede de Tecnologia do Rio de Janeiro, Rede de Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, é uma Rede de Ciência, Tecnologia e Inovação do Rio de Janeiro. E a vocação da rede sempre foi inovação, na verdade, porque a rede surgiu para ajudar as instituições de pesquisa e as universidades a se mostrarem úteis para as empresas e para a sociedade em geral. Ou seja, para, de alguma maneira, ajudar nessa ponte, já que a gente teve um processo de industrialização que ele foi, de certa maneira, paralelo ao nosso desenvolvimento científico e tecnológico. Ele não teve a ligação orgânica que houve, por exemplo, nos Estados Unidos ou nos países mais avançados da Europa, né? Onde a tecnologia surgiu dessa interação, a partir do fim do século XIX, a ciência vira o principal motor da geração de novas tecnologias, e isso foi orgânico com a indústria. O Brasil teve uma industrialização tardia, as empresas brasileiras se miraram nas empresas estrangeiras e pouco recorreram ao Parque Científico Nacional para o seu desenvolvimento. E o que tem um preço, né? Que o preço disso é que as tecnologias, às vezes, é como caixa preta, e você não absorve inteiramente o conhecimento. Às vezes, as tecnologias não são perfeitamente adaptadas para a realidade brasileira. Então, as instituições brasileiras de ciência e tecnologia têm um papel, né? E a gente precisa, de alguma maneira, ajudar com que essas pontes se estabeleçam. E no estado do Rio de Janeiro, em especial, a gente tem uma concentração de centros de pesquisa, de inovação, que podem servir a essa reindustrialização. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse complexo que a gente tem aqui e que está também a serviço de uma nova agenda de desenvolvimento. Tá, eu acho isso muito importante, Geisa, porque, na verdade, a rede, a gente até às vezes pensa em tirar essa restrição de ser do Rio de Janeiro. Por quê? Porque as instituições que estão na rede são instituições de alcance nacional. Entendeu? Então, a gente tem a Fiocruz aqui no Rio de Janeiro, a gente tem por ter sido a capital, o Rio de Janeiro tem uma concentração de instituições de pesquisa criadas pelo governo federal, criadas pelo imperador, entendeu? O Jardim Botânico, são instituições que são importantes para o país como um todo.
Então, o Rio de Janeiro, embora não seja capital, ele ainda tem uma infraestrutura em alguns segmentos onde ela é de importância nacional, ela alavanca o resto do país, ela ajuda o país inteiro a se desenvolver. E o Parque Científico e Tecnológico Brasileiro, do Rio de Janeiro, tem essa característica. Então, quando a gente pensa botar as instituições do Rio de Janeiro para impulsionarem, de alguma maneira, ajudarem a retomada da industrialização brasileira, nesse momento novo de tecnologias desafiadoras, como blockchain, cloud computing, inteligência artificial, realidade virtual, é um mundo de possibilidades que se abre, e o Rio de Janeiro pode virar um polo onde essas instituições desempenham um papel importante para o Brasil como um todo. Então, acho que a gente, quando pensa instituições... Eu hoje ainda acrescentaria a palavra educação, que a educação é tão fundamental para esse país, e essas instituições, todas elas, mesmo as que não são universidades, cumprem também um papel educador. Então, eu diria que a nossa rede é hoje uma rede de educação, ciência, tecnologia e inovação. Eu vejo uma grande possibilidade dessas vocações de exportação para outros estados e mesmo para outros países, de serviços nas áreas de educação, ciência, tecnologia e inovação, seja um dos vetores para o desenvolvimento do Rio de Janeiro. Ou seja, o Rio de Janeiro ele tem condição de fazer dessas coisas negócios em si mesmos. Falando especificamente desse diálogo, né, da rede de tecnologia com o governo do Estado, com o próprio legislativo, né, que a gente está aqui no Poder Legislativo, como a rede de tecnologia pode contribuir nesse desenvolvimento dessa agenda? Olha, a rede de tecnologia pode contribuir de muitas maneiras, tá? Embora seja uma instituição pequena, que atravessa alguns problemas e que talvez valesse a pena pensar a própria construção de um sistema um pouco mais estável para essa cooperação, que o que a rede fomenta é uma cooperação entre instituições de pesquisa, entre instituições de pesquisa e empresas, e isso também tem que ter regularidade. E a rede hoje enfrenta problemas seríssimos de irregularidade no seu próprio financiamento. Mas, de toda maneira, acho que isso é um incidente dentro de um problema sistêmico, como a gente acabou de falar. Então, eu acho que a rede tem total condição de ajudar a comunidade legislativa, a Assembleia, os assessores, quem quiser compreender melhor esse tema, tanto do ponto de vista das dificuldades, quanto dos desafios, quanto das possibilidades. Eu acho que entender as possibilidades do Rio de Janeiro é fundamental para que a gente transforme essas possibilidades em valor real para a população do Rio de Janeiro. A educação, por exemplo. Vou dar um exemplo que eu ando muito... depois que eu virei para o reitor de extensão da Unirio e comecei a pensar em educação profissional, educação continuada, né? Quase que coincidentemente, a Google anunciou uma iniciativa nova de pensar a formação de profissionais, e a Unirio, que é onde eu estou cotidianamente, né, ela tem uma vocação muito grande para a de educação. E aí eu comecei a olhar, isso não é só o Unirio. O Rio de Janeiro é um grande núcleo de formação de professores de todas as disciplinas. A educação é um dos maiores problemas do Brasil e do mundo. Tá certo? Então, a educação é, em si mesmo, um problema e também uma oportunidade. A gente pode usar todo esse conhecimento que a gente tem de como formar professores, de como mantê-los atualizados, de como ajudá-los a serem melhores professores, né? E transformar isso também numa fonte de emprego e riqueza para o Rio de Janeiro. Então, os serviços educacionais vão ser das edutechs, né? A gente vai ver um avanço muito rápido da realidade virtual sobre a educação, né? O que vai permitir que, mais facilmente ainda, a gente use a internet como um veículo de levar o conhecimento que está concentrado em determinadas regiões para o mundo inteiro. As edutechs são uma oportunidade, né? E essa oportunidade tem grande relação com o avanço das tecnologias de blockchain, realidade virtual. Então, a gente tem a possibilidade de organizar uma ação importante para requalificação, primeiro do próprio corpo de professores, e depois para
introduzir uma série de produtos que podem ser produtos de prateleira para uso em sala de aula, para uso no ensino à distância, né? Ou seja, você, com a realidade virtual, vai permitir que, mais do que simplesmente a internet, a gente consiga levar pela internet conteúdos que antigamente tinham que ser feitos no laboratório, né? Hoje você pode desmontar uma peça com óculos de realidade virtual. Ou seja, um aluno que, no laboratório de engenharia mecânica, assistia, talvez de longe, para um monte de gente, ou um aluno de anatomia, que assistia uma dissecção de longe, porque são muitos, ele agora pode fazer isso ali sozinho, ele de frente para aquela pessoa, ou ele de frente para aquele objeto que está sendo montado e desmontado. Então, as possibilidades de você levar um custo muito menor, educação e conhecimento a um público muito mais vasto, está colocada, né? Só a guisa de comparação, isso que eu estava falando naquela hora, a gente organizou essa rede com professores de diferentes universidades, né? O FRJ, a Unirio e Seja Rio inicialmente, e a gente pegou a área de matemática inicialmente, para fazer um esforço de tentar entender quais são as dificuldades dos professores da rede municipal e estadual e como é que a gente poderia ajudar. Isso resultou na produção de 8 módulos de educação e a gente aplicou isso, ofereceu para cada módulo de maneira piloto 100 vagas. Então, foram 800 vagas que foram disponibilizadas e, impressionantemente, a demanda foi muito grande. A gente teve que ir aqui porque, de alguma maneira, fazer uma filtragem, era um piloto, então a gente prezou pela diversidade, né? Explicamos, evidentemente, para quem não pôde ser atendido no piloto. Agora, várias coisas chamaram a atenção nessa experiência. Uma das mais importantes é o baixo custo. Assim, quando comparado com o custo, às vezes, de você imprimir livros e distribuir, você preparar um material... Assim, a Unirio tem um livro aberto de matemática na internet. Então, este livro vai sendo atualizado e ele está o tempo todo disponível. Entendeu? Você não vai voltar a imprimir o livro todos os anos. Entendeu? Ele vai crescendo que nem a Wikipedia. Então, eu acho que se a gente explorar essas tecnologias com os recursos humanos que a gente dispõe no Rio de Janeiro, a gente consegue fazer diferença para o próprio Rio de Janeiro, para o Brasil e, se pensar grande, para o mundo todo, em particular para o mundo em desenvolvimento. Agora, em termos de diálogo, né, qual a importância, na sua opinião, de ter um espaço como o Fórum de Desenvolvimento dentro do Poder Legislativo do Estado do Rio de Janeiro para promover esses diálogos, principalmente fortalecer a educação, a ciência, a tecnologia e esse trabalho que vocês já desenvolvem no dia a dia? Geisa, eu acho que, assim como a gente hoje sabe perfeitamente que a inovação não acontece se não houver cooperação, a gente também sabe que a cooperação não acontece se as pessoas não se escutarem. Ou seja, só é possível cooperar com alguém se eu verdadeiramente entender o que esse alguém precisa, do que ele é capaz. Então, eu acho que a existência de núcleos de pensamento, né? E eu sempre falo para os alunos, pensar e pensar só pensar coisa nenhuma. Pensar tem que conversar, porque a gente não pensar sozinho a gente vai parar em qualquer lugar, entendeu? Mas não chega a um lugar comum, entendeu? Para chegar a um lugar comum, vai ter que traçar, né, futuros que são coletivamente desejados, né? Então, o que a gente quer construir? O que a gente acredita que a gente possa construir? Então, desenvolvimento é um desafio. E o primeiro desafio é saber que existem milhares de rotas de desenvolvimento possíveis. Quais são as que nós vamos trilhar juntos? Quais são aquelas que nos irmanam no propósito? O que a gente entende que vale a pena? Entendeu? E aí a gente é um agente, é muito diverso. Então, é fundamental haver instituições como o Foro, como a própria rede, que congregam, que escutam, que propiciam esse aprendizado coletivo e o selar de alianças, né? Ou seja, a gente combina o que a gente gostaria de ter no futuro, a gente combina a contribuição que cada um de nós vai prestar para esse futuro. Então, assim, eu vejo na função legislativa uma das funções mais elevadas da vida social, de qualquer lugar do mundo, porque a sociedade delegou a um conjunto pequeno de pessoas estabelecer qual é a regra do jogo, né? Que jogo que nós vamos jogar. E
que prioridades que nós vamos atacar, né? Por que caminho vamos, né? Então, quando você pega e destina o orçamento para determinadas atividades, você está, em nome de todo mundo, né, isso, direcionando a ação coletiva. Nós vamos por ali. Então, eu acho que esse trabalho ele é fundamental e ele é enriquecido imensamente se houver um canal fluido de diálogo para além dos canais que, evidentemente, cada deputado já tem. Agora, eu acho que o papel de um foro como o Fórum de Desenvolvimento da Alerj é fazer com que, em torno desse tema de desenvolvimento, é pensar o futuro, né? Em torno desse tema, que é pensar o futuro, que cada legislador, cada deputado tenha acesso também aos conhecimentos que os demais têm, aos canais que informam as decisões e prioridades dos outros e que se permita uma negociação mais bem informada, né? Que o processo legislativo você conhece melhor do que eu, a discussão no plenário é uma discussão que ela tem que ser um resumo de algo que já foi feito antes, não tem como ali, tá certo? E se, por um lado, não são muitas pessoas, por outros, é um número expressivo o suficiente para que não se possa confiar simplesmente na livre interação. Então, acho que ter uma interação organizada em torno da discussão de certos assuntos, como você tem feito de maneira muito importante nos últimos anos, eu acho que é fundamental. Então, acho que é importante que esteja presente, gente, além das instituições, o próprio foro. Eu acho que é fundamental que haja esse canal de desenvolvimento. Desenvolvimento é necessariamente um projeto coletivo. Assim, a gente pode pensar assim, tipo, o desenvolvimento é o produto final de todos os esforços de inovação da sociedade, né? Seja, tudo aquilo que a gente caminha, que a gente introduz de novo, no resumo, nem no resumo, né? No seu conjunto, na sua totalidade, a gente chama de desenvolvimento, né? Eu era de um jeito, agora sou de outro, vou me desenvolver daqui para cá. E se cada esforço de inovação já é em si um esforço coletivo, o desenvolvimento como um todo e a feitura de um plano de desenvolvimento, porque você pode... Há países que já são muito avançados e que, por vezes, não priorizam a discussão sobre desenvolvimento, porque há outras discussões mais relevantes para eles. A realidade atual, do ponto de vista tecnológico, empresarial, ela já é bem posta. Mas aí é um problema localizado de criminalidade, é um problema localizado... Isso é mais prioritário. Para países como o nosso, o desenvolvimento é o nosso passaporte para o futuro, para inserção num mundo que a gente considere melhor de se viver, né? Então, é o principal projeto, e eu acho que assim, eu vejo você conseguir colimar as discussões em um lugar, em torno de uma agenda. Eu acho que é muito importante traçar a agenda, inclusive ouvindo os próprios deputados, porque eles são deputados novos, provavelmente trazendo informação que a gente ainda não conhece. Se a gente tiver que, na verdade, governar é priorizar, o que tem que ser a prioridade do Estado, na sua opinião, nessa visão de futuro? Nessa visão de desenvolvimento, eu acho o seguinte: se a gente for pensar em desenvolvimento como aposta empresarial, aposta empreendedora, assim, como é que a gente faz para o Rio de Janeiro ficar mais rico, para a população ter mais emprego, para ficar mais feliz, porque tem mais acesso às coisas? Eu acho que os campos que a gente tem grande oportunidade de prestar uma ajuda imensa são, como eu já disse, educação, saúde, gestão pública, porque o Rio de Janeiro foi capital federal, tem recursos de gestão. E a gestão municipal, por exemplo, precisa de muita ajuda. Então, o Rio de Janeiro tem condição de ajudar o país inteiro e, quiçá, exportar a tecnologia de gestão pública. Então, acho que educação, saúde, gestão pública, e o que eu acho que é a vocação de alegria do Rio de Janeiro, de cultura, de arte, o turismo. Então, acho que tudo que a gente pode reunir no tema indústrias criativas. Eu diria que, se a gente fosse pensar 4 apostas, as minhas 4 apostas seriam essas. Ou seja, a gente, entendendo que eu não estou dizendo que a educação é uma prioridade, isso é óbvio. Eu estou dizendo que a educação é uma oportunidade para a gente fazer um polo de inserção do Brasil numa nova era da educação, alicerçada na internet, na realidade virtual, nas novas tecnologias. E isso é uma trilha que a gente não depende de nada que a gente não tenha.
Acho que isso quando a gente pensa semicondutores, por exemplo, que a pessoa fala, não, é uma pena que nós não temos uma... Então, para a gente ter uma indústria moderna, competitiva de semicondutores, é uma trilha tão longa que eu não sei se a gente... Agora, para fazer um uso revolucionário das tecnologias que estão surgindo, para educar populações com os problemas graves que nós temos, e que muitas partes do mundo têm. Eu ontem conheci um projeto maravilhoso na Favela da Maré, chamado Projeto Herê, não sei se você conhece. Maravilhoso. E assim, aí vai muito, tudo me surpreendeu. Mas eu fiquei particularmente surpreendido quando a Ivone Ebizer de Mello, que é a criadora do projeto originalmente, quando ela me falou, não, a gente está exportando a metodologia para a Suécia. Eu falei assim, para a Suécia? O país tão avançado, né, uma metodologia voltada para crianças em situação de violência, em situação de marginalidade, situação difícil. Jorge, a Suécia virou um porto seguro para imigrantes. E esses imigrantes chegam depois de uma experiência de sofrimento gigantesca. E crianças chegam sozinhas, sem pai, sem mãe, sem ninguém, vindo a pé. Então, aquele lugar é frio. Entendeu? Então, quando você pensa, existe um contingente de pessoas que precisam de coisas que a gente sabe fazer. E isso é uma oportunidade. Tá? Então, eu acho que a gente tem que olhar para essas potencialidades que a gente tem nesses campos que se valem muito a tecnologia. Então, a rede de tecnologia tem condição de ajudar, você tem condição de encontrar quem possa fazer, quem se interesse, quem queira trabalhar junto, qualquer que seja o tema. E para fechar, gente, acho que vale a pena dizer o seguinte, qualquer tema, seja desses, como eu te falei, os deputados vão chegar com a cabeça deles, né? Vão falar coisas que a gente não ouviu. Então, esses temas ou quaisquer outros, a gente tem total possibilidade e interesse de ajudar a conhecer mais profundamente. Então, assim, vamos realizar um estudo sobre como se pode tirar máximo partido do metaverso para a educação. Que tipo de impacto legislativo que isso possa ter? A gente pode organizar um grupo para fazer, entendeu? A gente pode fazer isso usando toda a rede de instituições que estão ao nosso redor. Tá? A vocação da rede é fazer rede. O capítulo da Agenda de Futuro de hoje traz como entrevistado o presidente do Sindicato das Empresas de Informática do Estado do Rio de Janeiro, TI Rio, Benito Paré. Benito, seja muito bem-vindo ao Agenda de Futuro. Tudo bem? Obrigado pelo convite do fórum. A gente sempre abre a nossa Agenda de Futuro falando sobre a atuação das instituições. Qual é o foco de atuação da TI Rio? Olha, Geis, a gente tem se focado em algumas questões que eu acho, em muitas questões, mas eu diria que, fundamentalmente, a gente tem feito um esforço grande na questão de recursos humanos. E, em recursos humanos, nós lançamos um site focado em educação, com uma grande quantidade de cursos remotos para serem acessados pelas empresas, com custos muito reduzidos. Da mesma maneira, temos trabalhado muito na questão do fortalecimento da utilização do estagiário. E lançamos, porque estamos preocupados com a forma que as empresas estão contratando os estagiários, lançamos o estagiário legal. Então, para esse estagiário legal, que é um projeto, a gente alerta as empresas que o estagiário tem que ser contratado através de uma empresa, uma instituição integradora. Muitas vezes as empresas contratam o estagiário diretamente e isto cria problemas futuros em termos trabalhistas. Mas criamos uma biblioteca de vídeos para orientar melhor o estagiário como se comportar durante o estágio. E temos incentivado as empresas a que utilizem este tipo de mecanismos, inclusive se orientando como trabalhar nesse esquema. E estamos, mais uma vez, desenvolvendo uma pesquisa sobre recursos humanos, que historicamente fazemos isto há anos. Mesmo durante a pandemia, fizemos e mantivemos a pesquisa para dar as informações
dá um retrato de como é que nós enxergamos a realidade que nós estamos vivendo. Esta área de recursos humanos também, em paralelo, temos trabalhado muito na questão da LGPD, que é uma questão há bastante tempo que vimos trabalhando nela, tentando sempre manter atualizada as empresas de como se comportar perante a exigência que a LGPD tem. Temos hoje em dia uma lista de informações, um grupo que recebe informações sistemáticas, temos quase 200 empresas que são permanentemente atualizadas e, inclusive, respondemos questões e dúvidas com relação a esse tema. E já temos lançado, inclusive, inúmeros seminários sobre esse tema. Paralelo, também temos trabalhado muito o tema de segurança da informação, que é um assunto realmente muito preocupante para as empresas que têm sido sistematicamente invadidas. Eu acho que esses são temas que têm realmente dado muita atenção para nós, que entendemos que isto é um trabalho que cabe ao sindicato, enquanto representante patronal, para que possa realmente melhor servir as empresas que representa. Enfim, eu acho que eu destacaria esses pontos. Muitos outros hemos realizado, muitas outras atividades, inclusive um trabalho na área do interior, temos promovido e ajudado eventos, como foi o Vale do Café, como tem sido os convênios com Maricá, enfim, temos desenvolvido um trabalho também muito voltado para o interior do Estado. Eu diria que, em poucas palavras, este é um resumo das atividades que vimos desenvolvendo prioritariamente. E pensando no desenvolvimento nos próximos 4 anos, qual deve ser a agenda para o Estado do Rio de Janeiro e o que deve estar no radar dos deputados eleitos nessa legislatura? Olha, gente, é um dado que nos preocupa bastante. Nós estamos vivendo, esses 4 anos vão ser muito direcionados para criar, para fortalecer os alicerces da transformação digital. A gente acha que é muito mais abrangente do que falar em sociedade digital. Transformação digital significa adaptar as empresas às novas demandas e às novas oportunidades que os recursos, que o 5G vai trazer, e principalmente a uma série de questões, como é o caso do metaverso, que hoje em dia já algo que parecia ser meio poético, meio remoto, mas se está transformando numa realidade total. Isso implica também numa readequação, uma reciclagem dos profissionais, preparando-os para que eles realmente possam esgotar ou utilizar plenamente os recursos que as novas tecnologias que estão se desenvolvendo e se fortalecendo possam ajudar. Eu acho que essa vai ser a nossa principal preocupação, é a adequação das empresas à transformação digital e a adequação dos profissionais para esse quadro. E, por outro lado, Geisa, nós participamos juntos da criação do Sistema Estadual de Ciência e Tecnologia, que, no fundo, precisamos torná-lo realidade. Precisamos realmente criar um grupo de trabalho, uma estratégia para que este sistema estadual possa vir a funcionar, criando realmente um esquema de colaboração entre as universidades, os centros de pesquisa, as empresas e o governo. E temos uma nova versão de governo, independente de quem seja o eleito, se reeleito ou não, se novo governador ou mesmo governador, de qualquer maneira, teremos mudanças que acontecerão no país, de qualquer forma, a partir de 2023. Então, creio que esse Sistema Estadual de Ciência e Tecnologia vai ser muito estratégico para que o Rio de Janeiro possa dar um passo à frente que é necessário para que realmente se torne realidade a transformação digital, que será uma demanda indispensável para que o Rio de Janeiro possa concorrer com um mercado cada vez mais demandante de novidades, de novos produtos, de novas formas de prestar serviço. As próprias, eu diria, muitas vezes a gente fica um pouco preocupado, mas a gente percebe que aqueles 2 anos de pandemia
foi uma espécie de corte em nossas vidas pessoais e foi um corte na vida das empresas. E as empresas estão tentando, depois desse abrupto corte nas suas atividades, estão precisando voltar a se desenvolver. Então, a questão do home office pleno, do híbrido, do presencial, ou seja, tudo isso vão ser desafios que vão ser necessários de serem enfrentados para que a gente tenha capacidade de ter esses novos desafios que teremos pela frente e que serão fundamentais para o desenvolvimento econômico e social do nosso Estado. E pensando nessa agenda de desenvolvimento, o estabelecimento, né, da estratégia de inovação, tecnologia e ciência do Estado do Rio de Janeiro, como a TI Rio pode contribuir e atuar nesse desenho conjunto? Olha, Geisa, como que nós vamos atuar em todas as frentes, como sempre temos atuado? Nós queremos, inclusive, ampliar um pouco mais a nossa cooperação. Essas experiências que nós desenvolvemos, principalmente no interior, nos levou a ter uma aproximação maior com as universidades, principalmente com o Instituto Federal do Rio de Janeiro, que tem uma forte atuação no interior. Nós temos, por exemplo, uma parceria muito forte com o grupo de Paulo de Fronten, que desenvolve os jogos digitais, que é uma ferramenta fundamental para todas as atividades que vão se desenvolver. Temos desenvolvido também um trabalho forte em Maricá e pretendemos colaborar para a criação de um polo de qualidade nas atividades que podem ser feitas no polo tecnológico que Maricá está criando em Itaipuaçu, ou seja, na própria região de Maricá, e estamos trabalhando juntos, muito focados para esse futuro desenvolvimento. Eu acho que nós temos grandes desafios pela frente. Eu diria que nós temos que dialogar mais, e cada vez mais. E como a própria pandemia colocou o Rio de Janeiro muito isolado, aliás, todos ficamos muito isolados do que está acontecendo no país, nós pretendemos realmente voltar a ter um pouco a participação ativa que mantivemos durante muitos anos a nível nacional, ou seja, na área de qualidade, na área de testes de software, numa série de pontos que foram avançados na época e que o Rio de Janeiro teve, através do TI Rio, junto com a Rio Software, como nossa parceira fundamental para operacionalizar essas atividades, e temos como grande meta ampliar novamente esses relacionamentos a nível nacional, para que realmente o Rio de Janeiro, nós não podemos ficar isolados, nós não podemos ficar aqui olhando para o nosso umbigo, nós temos que olhar em termos nacionais e voltar a ter a atuação que o Rio de Janeiro sempre teve, porque, em definitiva, nós temos que recuperar aquele espaço de pioneirismo que caracterizou o Rio, onde todas as coisas começaram, né? O primeiro computador, as primeiras grandes empresas e organizações na área de TI, tudo isso demanda um grande desafio, e esse desafio passa necessariamente por voltar a ser um player no mercado nacional, eu diria também internacional. Nós tivemos uma aproximação muito forte com vários países, em especial com Portugal e Espanha, mas acho que isto aqui será um desafio que deveremos enfrentar a partir de 2023. E pensando na atuação da TI Rio no fórum, qual a importância do sindicato ter assento no Fórum de Desenvolvimento Estratégico aqui do Estado do Rio, na Assembleia Legislativa? Olha, gente, tem sido muito bom para nós. Nós temos feito algumas atividades em conjunto. Eu me lembro que a gente fez um belíssimo seminário sobre LGPD. Acho que quando ninguém falava muito em LGPD, você acolheu a ideia de a gente fazer um seminário, uma palestra, que foi promovida pelo nosso parceiro, o Dr. Gilberto Martins de Almeida, e começamos a discutir. Em poucos lugares se falava de LGPD. O Fórum sempre tem sido muito pioneiro em todas as discussões. E eu acho que essa articulação que você sempre tem mantido, de muita abertura para novas propostas e para novas ideias, transforma o Fórum
realmente num fórum de debate, em um lugar em que devemos fortalecer a nossa participação e, na medida possível, sempre temos participado em todas as discussões. E esperamos manter mais atividades. É claro que fica difícil acompanhar, porque o fórum é muito ativo, né? E a gente, os recursos humanos que dispomos não são naquela quantidade, naquela qualidade necessária e demandada pelo fórum. Mas você sabe que sempre o fórum contou conosco e continuará contando, e nós contamos com o fórum, porque achamos que realmente é um grande espaço para a discussão dessas questões, e essa abertura, essa parceria que a gente precisa incentivar, que vai ser através dessa parceria em todos os níveis, desde as startups, as empresas maduras, parcerias, articulações com a academia, com o governo, tudo isso vai ser temas de grande importância que tenho certeza que será conduzida pelo Fórum com a capacidade e a maestria que sempre tem caracterizado, principalmente a tua liderança, Geisa. Eu acho que isso tem sido de grande importância para o Rio de Janeiro. Eu fico muito feliz. E o Rio de Janeiro, pelo menos nisso, a gente mantém um pioneirismo, e esse pioneirismo de muitos anos tem se mantido. Em poucos lugares que eu conheço tem um fórum com a amplitude, com a abrangência que tem o Fórum de Desenvolvimento que você dirige. Eu fico muito feliz e parabenizo mais uma vez por esse esforço. Benito, um dos pontos importantes, né? A TI Rio é muito relacionada à sua pessoa, né? A sua participação na história do fórum tem sido permanente. E aí eu queria ter esse espaço aqui de fechamento para compartilhamento de sonhos. E eu queria saber de você qual o seu sonho para o Rio de Janeiro? O que você vislumbra, né, de potencial, de possibilidade e pelo qual vale a pena lutar, estar tanto tempo nessa estrada? Olha, Geise, eu diria para você o seguinte: a gente se acostumou durante muitos anos a considerar que a sociedade civil tinha uma grande participação na questão das estratégias nacionais e, obviamente, as estratégias estaduais. As várias crises que passamos, vou me deter especificamente no Rio de Janeiro, de alguma maneira esse diálogo, essa parceria deixou de existir, ou seja, ou deixou de existir ou existiu, não retomou o espaço que nós gostaríamos que tivemos. Essa crise institucional da governança do nosso Estado atingiu muito as relações nossa relação enquanto ente da sociedade civil com outras entidades. Nós sempre participamos muito em conjunto com todas as entidades, as várias, não apenas as entidades sindicais, mas todas as entidades da sociedade civil. Então, o meu sonho, eu diria para você, seria retomar esse espaço. Por isso, eu me empenhei bastante, na medida das minhas possibilidades, no desenho do Sistema Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação. Eu acho que o meu sonho é que esse sistema estadual crie uma estratégia, crie um fórum de discussões e tenha atitudes concretas que ajudem ao desenvolvimento do nosso Estado. Eu creio que nós temos um grande papel a desenvolver nesta área. O Rio tem que assumir este desafio, porque nós tivemos já um papel, como eu falava anteriormente, muito preponderante nesta questão toda da tecnologia, e eu acho que nós temos que trabalhar com muito afinco para que o Rio de Janeiro junte todos os seus parceiros, que sempre fomos parceiros, e que, lamentavelmente, as crises, e aí não foi só a crise da pandemia, mas as crises políticas, os diversos problemas que aconteceram, a gente possa retomar e ter um novo caminho com a liderança do Fórum, que eu acho que é muito importante. O capítulo da Agenda de Futuro de hoje conversa com a presidente da CESP, Maria Luísa Reis.
Oi, Maria Luísa, tudo bem? Tudo bem, Geisa, como vai? Maria Luísa, explica para a gente um pouquinho qual o trabalho e o foco de atividade da ACESPRO. A CESP é uma associação. Muita gente confunde com o sindicato. É diferente, né? Então, a associação é um conjunto de empresas, através de seus empresários e representantes, que se unem para definir algumas ações que são junto ao poder público, a outras entidades, a outros setores da economia, a outros estados. Então, a gente faz uma série de mobilizações. A gente organiza eventos, a gente estabelece contato com o poder público fazendo pleitos e reivindicações de mudanças na lei ou de manutenção da lei que está prestes a ser mudada, como o caso da desoneração, por exemplo, que foi um ponto que a gente lutou muito para a manutenção e continua mantendo, porque a lei não tem sempre um prazo para acabar, né? A CESPRO desenvolve uma série de eventos, mas também tem um programa de formação profissional, mobilizando as empresas do setor de tecnologia da informação e comunicação. Você poderia contar um pouquinho mais para a gente sobre esses projetos? O projeto ForSoft, esse projeto que você está falando, é o nosso grande orgulho, né? É um projeto que tem mais de 10 anos e ele já foi criado em anos atrás. Inicialmente tinha o convênio com a prefeitura. Hoje, a gente tem um convênio com o SENAC, que atendeu a uma expectativa que eles tinham de conseguir entrar para outros municípios do Rio de Janeiro, né? Então, antes, eles tinham uma restrição geográfica de ser só na capital. Hoje, a gente consegue dar essa formação em outros municípios. Como é essa formação? É uma formação de alto nível de programação full stack e infraestrutura e redes. Esses alunos, eles realmente saem capacitados para o mercado de trabalho. E por que a gente pode garantir isso? Porque o conteúdo do curso é definido pelos empresários. Os empresários dizem o que eles querem desses jovens que vão se formar, e o SENAC montou um curso atendendo a essas expectativas. É um curso de 3 a 6 meses, e esse curso tem algumas particularidades muito interessantes. A empresa associada, que a gente chama de empresa madrinha, ela paga a passagem e a alimentação de lanche do aluno, que é uma pessoa jovem de situação de vulnerabilidade social. Então, ele tem necessidade, ele não tem um bom computador em casa, ele não tem uma boa rede em casa, ele precisa se deslocar até o SENAC para assistir o curso, e aí ele vai com esse recurso a mais que a gente paga. E aí ele consegue se manter no curso nesse contexto, e ao final do curso, 1/3 desses jovens que recebem esse benefício pela empresa madrinha, ele é contratado CLT. Então, essa perspectiva de emprego certo, mas que não é tão certo assim, quer dizer, 1/3, gera um espírito de competição que até o jovem se estimula e, na qualidade, ele acaba sendo contratado até quando não é 1/3, porque 1/3 é o mínimo, mas a empresa tem toda a liberdade de contratar quantos ela quiser, né? Então, é um projeto de muito sucesso. Eu, como empresária, tenho aqui 3 jovens do ForSoft na minha empresa, já tive mais, mas o mundo, eles irem para outras empresas, outros desafios, mas é um projeto de muito sucesso. E pensando na agenda para os próximos 4 anos, quais são os temas que têm que estar no radar dos deputados estaduais? O Rio de Janeiro ele passou por um longo período de desindustrialização. E, durante esse período, até do meu mandato, dos últimos 2 mandatos, que são 4 anos, a gente discutiu muito a respeito de por que o Rio de Janeiro tem uma falta de identidade local. Enquanto outras associações locais têm uma identidade muito forte das suas regiões, dos seus estados, o Rio de Janeiro não tem uma identidade muito forte. E a gente acredita que seja pela desvinculação com a indústria. A indústria é sempre um agregador das tecnologias, das grandes inovações. E a falta de indústria aqui no Rio de Janeiro faz com que os nossos associados, as empresas de tecnologia, que são muitas, temos cerca de 19 mil empresas aqui no nosso estado, elas prestem serviço para fora. Então, os nossos clientes não são tão locais. Isso faz com que a gente tenha pouca adesão, pouca coesão aqui dentro desse contexto fluminense. Então, eu acho que os próximos 4 anos dos deputados estaduais, a gente deve pensar muito em como desenvolver a indústria. A indústria, por que não de hardware, a indústria mais tecnológica,
que a gente, com empresas de base tecnológica, de tecnologia da informação e comunicação, vamos dar o suporte para que essa indústria seja mais inovadora, mais tecnológica, consiga vender mais, exportar para outros estados, para outros países, inclusive. Então, eu acredito que isso seja um ponto de muito interesse do nosso setor. Apesar de ser um setor que está em crescimento, que está próspero, ele falta unidade aqui no Rio de Janeiro por causa disso. Eu acho que os nossos deputados podem ajudar muito nisso. E como a CESPRO pode participar desse desenho de agenda? A gente idealizou alguma coisa que unisse a universidade, as diversas universidades e centros de pesquisa, o que não falta aqui no Rio de Janeiro, né? Eu costumo dizer que aqui é a Boston do Brasil, temos tantos centros, tantas universidades de renome, então é um lugar muito propício para o surgimento de grandes ideias, com seus doutores, com suas inovações, e essas inovações se tornarem produtos escaláveis. Então, diferente do que muitos pensam, a gente não quer a universidade falando direto com a empresa demandante, com a grande empresa que tem um problema. Isso não vai ajudar a economia do nosso Estado. O que vai ajudar a economia do nosso Estado é unir a universidade, o centro de pesquisa, a uma pequena empresa, ou uma empresa nascente, ou uma tradicional, talvez, mas de tecnologia, que essa pode preparar, embalar de forma correta para se tornar escalável e vender para indústrias locais. Então, esse hub que une a geração do conhecimento tecnológico, a produção, né, do produto tecnológico, o consumo local de uma indústria tornando-se mais forte, isso retroalimentando o nosso Estado, com impostos, com riqueza, com empregos. Então, isso é pujante, então isso é muito bom. Então, isso é o que a gente imagina, um hub em que o governo vai orquestrar, e aí sim, com a ajuda de uma FAPERJ, com a ajuda de um órgão que vai poder dar um incentivo, às vezes, a algum setor que necessite de um certo impulso, e aí fomentar isso tudo. A gente acredita nesse hub e a gente até publicou esse projeto no Rio Mais Inovador, que é um projeto que a gente ofereceu aí para todos os governantes que queiram investir nisso. Conta para a gente sobre o Rio Mais Inovador. Que proposta é essa que foi apresentada, né, durante a época das eleições para os candidatos? Esse Rio Mais Inovador foi um projeto que surgiu inicialmente a nível municipal, porque foi entre esses dois períodos, mas que ele tornou mais robusto no pensamento estadual, que é exatamente, nós temos tantos recursos de grandes pensadores, de inteligência, de tecnologia surgindo aqui no nosso Estado, por que isso não reverte em novas empresas com um crescimento? Então, a gente acreditou que falta esse vínculo, essa união entre os setores, e particularmente com a indústria, que está muito enfraquecida no nosso Estado. Recentemente, no PetroTIC desse ano, na semana retrasada, nós tivemos a presença do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, que apresentou um mapa onde o Rio de Janeiro, comparado com estados como Minas Gerais, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, tem muito menos inscritos na lei de informática. A lei de informática pressupõe hardware, pressupõe indústria. Então, você vê que a gente se enfraqueceu, ao contrário de outros estados. Recentemente, também no lançamento do evento Rio Innovation Week, estava presente o presidente da Alerj, André Siciliano, e ele comentou, eu não lembro bem qual foi a data, mas disse que alguns anos atrás, acredito que uns 20 anos atrás, o Rio de Janeiro era o segundo maior empregador na indústria, e hoje é o sexto. Então, isso tem consequências em todo o ecossistema, e o nosso projeto é exatamente para unir isso tudo numa única mesa, num único hub, e esse hub, periodicamente, se encontrar, definir prioridades, seja prioridade do governo, para melhorar o governo e a prestação e o atendimento à população, mas também o desenvolvimento econômico com atenção especial à indústria. E a indústria dando a gente, do setor de tecnologia da informação, o suporte para crescimento de forma inovadora e moderna e sustentável. Qual a importância do fórum, né, e da participação da CESPRO nos debates que acontecem no Legislativo Fluminense? O fórum é mais ou menos aquilo que a gente já falou, não é ainda da formalização de um vínculo de obrigações, mas já é um hub, já é um conjunto de pensantes em desenvolvimento do nosso Estado que atua nessa área de tecnologia, né, que tem o Fórum para a Tecnologia. Então, é muito interessante o fórum, porque a gente tem a oportunidade de ouvir
outros setores, de ouvir outros personagens, atores desse ecossistema estadual. E você, Geisa, conduz muito bem esse processo, entende? Então, a gente vê que não é sempre a mesma coisa, está sempre evoluindo, está sempre com debates que acrescentam muita informação, muito conhecimento. A gente descobre o que está acontecendo, então é um link entre setores essencial. Acredito mesmo que esse nosso hub pode surgir a partir do fórum.